for ver os grandes traders ou as grandes empresas que trabalham nesse ramo financeiro, né? Enfim, as histórias de grandes caras que fizeram dinheiro, existe sempre uma coisa. Tem um cara que é o Larry Williams, que é o papa do trade, da análise gráfica. Maravilha. Mas o que mais, as histórias mais interessantes, mais bonitas, no meu ponto de vista, é aqueles caras que descobriram alguma, pum, aí tem, certo? Ou por instinto, né? Alguns têm esse instinto, deve ser Deus, ou pode ser, né? Ou por pesquisar, certo? Achar informações, achar confluências. Aquele Michael Burry, a história dele é clássica, né? Ele ficou batendo na mesma tecla de que o mercado ia cair, porque ele estudou os números, não é porque ele tirou isso da. Não, ele estudou os números, e aí aconteceu, demorou 2 anos para acontecer, mas aconteceu porque ele estava embasado de fatos. E os outros caras que tem, até no filme, na Grande Aposta, que você fica conhecendo um pouco, né? Claro que tem um pouco de ficção em volta disso, mas outros caras que também, para chegar naquela conclusão, eles precisaram estudar, eles precisaram pesquisar. Então, assim, como trader, se você não passar no ponto de conhecer o ativo que você quer operar, conhecer fundamentos, market cap, qual que é o histórico do ativo, variação de preço que ele tem normalmente, como é que ele se comporta, problemas. Se você não, bom, isso é o básico. Depois, você começar a entender o restante que está em volta disso, o mercado, são os fatores da economia que podem interferir na variação do preço desse ativo, geopolítica, enfim, uma série de questões que estão, vamos dizer, periféricas, né, a essa questão do se o ativo é bom ou não. E aí, quando você começa a ter essa visão do todo, uma visão específica, e você começar a criar situações de ligar alguns pontos para saber, vai subir, vai cair, me antecipo, ganho dinheiro. Então, assim, eu estou numa fase que é essa, tentando achar, ligar pontos. Ouço uma coisa aqui, vejo uma live ali, me dá um insight. Opa, como é que é isso? Como é que não é isso? Por quê? Não é questão só de se antecipar, de ser eu achei, descobri, eu sou o mais inteligente. Não. A questão básica é você estar embasado em fatos para você gerar uma posição num ativo que vai te trazer um rendimento. Por quê? Porque você está seguro com relação àquilo. Não é um achismo, não é uma interpretação de um padrão gráfico, de como é que chama? De um indicador que pode ser certo ou pode ser errado. Não. É você conhecer, ligar alguns pontos, algumas informações para tentar descobrir essas coisas. E uma das coisas que eu tenho estudado são correlações, né? Então, por exemplo, vamos pensar na questão da correlação do seguinte, certo? Ethereum e Bitcoin. Ethereum vermelho, Bitcoin é a linha azul. Quando o Ethereum, quando o Bitcoin sobe, o Ethereum também sobe. Na mesma proporção, um fator de correlação vai dizer o quanto eles estão juntos ou separados, certo? Isso é outra coisa. Mas em termos gerais, certo? Em termos geral, só estou analisando ali, não estou entrando no detalhe. Em geral, quando o Bitcoin sobe, o Ethereum também sobe. Bitcoin sobe, Ethereum sobe. Bitcoin cai, Ethereum cai. Aqui, por exemplo, o Bitcoin sobe, mas o Ethereum subiu mais por quê aqui, ó? Por causa da questão do anúncio do ETF, certo? Então, existe aí uma correlação quase que direta
da movimentação dos dois ativos. E agora vamos começar a brincadeira, né? Começar a ficar mais interessante. Vamos colocar outros ativos aqui, ó. Vamos colocar a questão do SP500, certo? SP500 e a questão da Nasdaq. Os dois aí meio roxinho. Quando você olha esses dois ativos, se você levar em consideração que os dois ativos têm uma correlação muito forte, ó, de subir e cair, tá vendo? Os dois roxinhos aqui, ó. Só que a movimentação deles é menor do que o Bitcoin, a volatilidade deles é muito menor que Bitcoin e Ethereum, tá certo? E aí você já começa a entender aqui por que algumas pessoas não entram no mercado cripto e algumas pessoas entram com vontade no mercado cripto para aproveitar essa volatilidade. Se você quisesse um pouco mais de segurança, apesar de ser um ativo de risco, a movimentação gráfica de Nasdaq e SP500 é muito menor, a amplitude, as movimentações sobe, desce, cai, enfim, é muito menor, certo? E se você põe isso aqui num longo prazo, todos esses ativos, eles estão em tendência de alta infinita. Por quê? Ou por base monetária, ou por relação com Fiat, com inflação da moeda Fiat, com a qual ele é comprado, né, mesmo seja em dólar, o dólar tem perdido valor ao longo de anos, tá certo? E aí você precisa de mais dólares para comprar aquela ação, mais dólares para, enfim, para investir, então o valor do market cap sempre vai aumentar, ou seja, o gráfico teoricamente vai só subir. O Bitcoin, já pela escassez, já pela adesão, já por outros fatores, mas a tendência do Bitcoin pela valorização dele, que é esperada, né, é sim só subir também. E aí você vê esses gráficos, eles têm uma correlação direta. Tem gente que fala que, não, olha, quando a Nasdaq cai, o Bitcoin cai muito. Quando a Nasdaq sobe, o Bitcoin também sobe. Mas nesses últimos meses aqui, ó, desde o halving, certo? O Bitcoin aparentemente vem se a correlação passou a ser muito menor. Olha só, tá vendo? Como dá para perceber isso aqui, ó. Começou a ser muito, muito diferente, desde que a aprovação dos ETFs. Então, aqui eu já começo a falar, e agora? Pô, você não tem? Nasdaq estava subindo aqui, ó, para chuchu, rompeu o máximo histórico uma atrás da outra, SP500, quer dizer, e Nasdaq também, e o Bitcoin e o Ethereum caindo nesse meio tempo, caindo e caindo forte. Puxa vida, então perdeu a correlação entre SP500, que são as 500 maiores empresas. Tem 7 ou 8 ali, as grandes, né? Tem aqueles nomes que o pessoal gosta de dar, que estão puxando essa carroça, né? Nvidia, Google, enfim, esses ativos, né? Essas empresas de tecnologia que estão puxando. E que, mesmo sendo ativo de risco, não estão puxando o Bitcoin. E o Ethereum, o mercado de criptomoeda, está caindo. Vamos começar a botar mais aqui, tentar achar mais correlação, tá certo? Existe uma coisa que eu acompanho já há bastante tempo, que é o gráfico de Marathon, que é uma empresa de mineração. E é impressionante como você olha ali, como eu deixo ali no cantinho, né, eu deixo a variação das empresas, você vê Marathon subindo, logo você vai ver Bitcoin sobe. Marathon subindo, Bitcoin sobe. Marathon caindo, Bitcoin cai. É uma relação quase que direta, né? Quase que direta. Olha lá, ó. Tá vendo como eles andam esses três gráficos aqui, o vermelho, o amarelo é Marathon, o azul Bitcoin e o vermelho que é Ethereum. Tem essa variação meio que muito paralela, principalmente Marathon, certo? Que é a mineração de Bitcoin, e o gráfico de Bitcoin.
Então, eu fico de olho. Eu olhei Marathon começando a subir muito, falo, opa, hoje tem. O Marathon caindo, opa, deixa eu acompanhar melhor aqui. É uma correlação bem interessante, mas mesmo assim, olha lá, vão vindo, 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 vindo. Olha aqui no halving o que aconteceu depois do halving. Essa relação perdeu bem, ó. Tá vendo? Subindo, caindo, caindo, caindo. Subiu, aqui não subiu tanto. E aqui, talvez esteja formando aqui uma nova correlação, porque Marathon está subindo, Ethereum e Bitcoin também subindo. Beleza. Mas já veja, o que é o ponto que eu quero chegar, né? Onde a regra do jogo, ou as profecias, ou as crenças que nós tínhamos e que precisa achar um outro ponto agora para olhar a partir desse último halving, tanto com o Nasdaq, com SP500 e com o Marathon, mudaram e mudaram bem. Então vamos tentar botar mais alguma coisa nessa história aí para a gente analisar, certo? Vamos botar os juros de 10 anos nos Estados Unidos, que, na minha concepção, e porque eu tenho ouvido a vários economistas bons e tudo mais, juros de 10 anos, dólar e tudo mais, vão te dar um norte de para onde a economia americana está indo e para onde a economia mundial está indo, tá certo? Isso realmente mexe. Não quero, mexe. E juros de 10 anos, você vê que tem uma correlação, olha só, começou a cair aqui, ó, e os ativos de risco, SP500, a Nasdaq, Marathon, Ethereum, Bitcoin, começaram a subir. Só que nesse ponto aqui, ó, juros de 10 anos teve uma queda mais forte, agora ele está tendo uma queda mais forte, agora está retomando, mas nesse ponto aqui, ó, nesse mês agora passado, Bitcoin e Ethereum tiveram uma descolaram do mercado. Por quê? Por que descolou do mercado? O descolou agora é o certo ou tem alguma coisa que não está batendo e aonde que é? Para onde vai esse movimento com relação, você pensando em a questão de se os juros de 10 anos está caindo, se SP500 e Nasdaq estão subindo, se Marathon está subindo, Ethereum está subindo, vão subir realmente ou isso aqui é só um respiro para Bitcoin e Ethereum caírem, porque graficamente eles não vêm seguindo isso daqui. Eles estão completamente descorrelacionados agora. E aqui uma coisa, mais um gráfico, né, para botar aqui que eu acompanho também, esse verdinho aqui, ó, esse verdinho é o índice Russell 500 quanto o Nasdaq, né, um índice, tá certo? Várias empresas, as maiores empresas de tecnologia, as maiores empresas, e o índice Russell são as small caps, as empresas pequenas com um grande atrativo e tudo mais. Então, quando esse Russell ele sobe, quer dizer que o apetite do investidor para vários ativos. É um investidor que quer ficar um pouco mais exposto, tá certo? Não vai só querer estar exposto em ativos consolidados. Ele quer um pouco mais posição ativo de risco. Ele vai entrar. E aqui, ó, olha só como agora, dia 1º de julho para cá, para frente, juros de 10 anos caiu, Russell vem subindo, Marathon vem subindo, SP500 e Nasdaq rompendo máxima histórica, Ethereum subindo e Bitcoin subindo. Opa, aqui, nessa fase aqui, ó, aparentemente abre o espaço para a gente falar é agora, é lua, vai subir, agora vai. Porém, tem a história do Fed, se ele vai cortar o raio dos juros ou não vai, tá certo? Aqui, isso aqui está acontecendo justamente, né, a questão dos juros baixando, dólar caindo, enfim, com, o DXY, né? E o Russell subindo, foi por causa das últimas
informações sobre a taxa de juros, né? Mas essa correlação no gráfico aqui, ó, tá ficando a coisa mais linda para dar vontade, né, de você falar, opa, e agora é hora de eu me arriscar e botar tudo na mesa, certo? Abrir posições maiores, né, apostar tudo. Porém, essa movimentação última aqui, ó, essa falta de correlação com tudo isso daqui é que me deixa com o pé atrás. O que está acontecendo aqui? Um pivô de baixa ou um início de uma pernada monstruosa de alta? Então, essa semana eu vou estudar outras coisas que possam me dar essa, essa visão. E, infelizmente, né? Só uma bola de cristal, um gênio da lâmpada, peço 3 pedidos. Qual o preço do Bitcoin, qual o preço do Ethereum, qual o preço, sabe? Porque era só isso que eu queria saber, né? Para onde vai, quando vai, porque trader, né? Precisa pagar as contas, precisa ganhar dinheiro, precisa faturar. E não adianta falar, ah, não, é que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tá, mas e daí até 10 anos eu vou fazer o quê, né? Então, eu preciso ter olhar mais, pesquisar mais para entender esta movimentação aqui. Há uma correção mais forte em Nasdaq, vai trazer o preço do Bitcoin mais para baixo? Ah, não, porque o Russell, porque o juros de 10 anos está caindo, e na verdade o Bitcoin e agora como essa correlação com o Nasdaq e SP500 foi aqui perdida, na verdade, isso daqui não tem mais. O cara que estava aqui, ó, comprado em Nasdaq e em SP500, vai trazer um pouco do capital dele para cripto. Por que não, né? Muitas pessoas falam isso. Pode acontecer de tudo. Essa movimentação me chamou a atenção, tá? Me chamou a atenção essa fase aqui, ó, como ela perdeu a correlação com os outros ativos. Então, daqui para frente, precisa ficar atento.